A estrada da vida. A questão da pluralidade das existências há muito tempo preocupa os filósofos, e mais de um viu, na anterioridade da alma, a única solução possível dos problemas mais importantes da psicologia. Sem esse princípio, encontraram-se parados a cada passo e acolhidos num impasse de onde não puderam sair senão com a ajuda da pluralidade das existências. A maior objeção que se possa fazer a essa teoria é a ausência da lembrança das existências anteriores. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes umas das outras. Deixar um corpo para retomar logo um outro sem a memória do passado equivaleria ao nada, porque isso seria o nada do pensamento. Isso seria tantos pontos de partida novos, sem ligação com os precedentes. Isso seria uma ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente e a esperança mais doce e mais consoladora do futuro. Isso seria, enfim, a negação de toda a responsabilidade moral. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça de Deus quanto aquela de uma só existência com a perspectiva de uma eternidade absoluta de penas para faltas temporárias. Compreende-se, pois, que aqueles que formam semelhante ideia da reencarnação a repilam, mas não é assim que o Espiritismo nos-la apresenta. A existência espiritual da alma, nos diz ele, é sua existência normal, com lembrança retrospectiva indefinida. As existências corpóreas não são senão intervalos, curtas estações na existência espiritual, e a soma de todas essas estações não é senão uma parte mínima da existência normal, absolutamente como se numa viagem de vários anos se parasse de tempos em tempos durante algumas horas. Se durante as existências corpóreas parece nela haver solução de continuidade pela ausência da lembrança, a ligação se estabelece durante a vida espiritual, que não tem interrupção. A solução de continuidade não existe, em realidade, senão para a vida corpórea exterior e de relação. E aqui a ausência da lembrança prova a sabedoria da providência que não quis que o homem fosse muito desviado da vida real, onde tem deveres a cumprir, mas no estado de repouso do corpo, no sono, a alma retoma em parte o seu vôo, e aí se restabelece a cadeia interrompida somente durante a vigília. A isso se pode ainda fazer uma objeção e perguntar que proveito se pode tirar de suas existências anteriores para a sua melhoria, se não se lembra das faltas que se cometeu. O Espiritismo responde primeiro que a lembrança de existências infelizes, juntando-se às misérias da vida presente, tornaria esta ainda mais penosa. É, pois, um acréscimo de sofrimentos que Deus quis nos poupar. Sem isso, frequentemente, quanto não seria nossa humilhação pensando no que fomos? Quanto ao nosso adiantamento, essa lembrança é inútil. Durante cada existência damos alguns passos adiante, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma delas é, assim, um novo ponto de partida, em que somos o que nos houvermos feito, em que nos tomamos por aquilo que somos, sem ter que nos inquietarmos com aquilo que fomos. Se numa existência anterior fomos antropófagos, o que isso nos faz senão o somos mais? Se tivemos um defeito qualquer do qual não resta mais os traços, é uma conta liquidada, com a qual não temos nada a nos preocupar. Suponhamos, ao contrário, uma falta da qual não se corrigiu senão a metade. O saldo se reencontrará na vida seguinte e é em corrigi-lo que é preciso se fixar. Tomemos um exemplo. Um homem foi assassino e ladrão. Disso foi punido, seja na vida corpórea, seja na vida espiritual. Arrepende-se e se corrige da primeira tendência, mas não da segunda.
Na existência seguinte, ele não será senão ladrão. Talvez grande ladrão, mas não mais assassino. Ainda um passo adiante e ele não será senão pequeno ladrão. Um pouco mais tarde, não roubará mais, mas poderá ter a veleidade de roubar que sua consciência neutralizará. Depois um último esforço e todo o traço da doença moral tendo desaparecido, será um modelo de probidade. Que lhe faz então o que foi? A lembrança de ter morrido no patíbulo não seria uma tortura, uma humilhação perpétua? Aplicai este raciocínio a todos os vícios, a todas as manias, e podereis ver como a alma se melhora passando e repassando pela estamenha da encarnação. Deus não é mais justo por ter tornado o homem árbitro de sua própria sorte pelos esforços que pode fazer para se melhorar, do que ter feito a sua alma nascer ao mesmo tempo que seu corpo e de condená-la a tormentos perpétuos por erros passageiros, sem dar-lhe os meios de se purificar de suas imperfeições. Pela pluralidade das existências, seu futuro está em suas mãos. Se leva muito tempo para se melhorar, disso sofre as consequências. É a suprema justiça, mas a esperança jamais lhe é obstruída. A comparação seguinte pode ajudar a fazer compreender as peripécias da vida da alma. Suponhamos uma longa estrada, sobre o percurso da qual se encontram de distância em distância, mas em intervalos desiguais, florestas que é preciso atravessar. À entrada de cada floresta, a estrada larga e bela é interrompida e não retoma senão na saída. Um viajor segue essa estrada e entra na primeira floresta, mas lá não mais vereda batida. Um dédalo inextricável no meio do qual se perde. A claridade do sol desapareceu sob o espesso maciço das árvores. Ele erra sem saber para onde vai. Enfim, depois de fadigas extraordinárias, chega aos confins da floresta, mas abatido de fadiga, rasgado pelos espinhos, machucado pelos calhaus. Lá reencontra a estrada e a luz, e prossegue seu caminho, procurando se curar de suas feridas. Mais longe encontra uma segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades, mas já tem um pouco de experiência, e dela sai menos contundido. Numa encontra um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir e impede-o de se perder. A cada nova travessia a sua habilidade aumenta, se bem que os obstáculos são mais e mais facilmente superados. Seguro de reencontrar a bela estrada na saída, essa confiança o sustenta. Depois sabe se orientar para encontrá-la mais facilmente. A estrada termina no cume de uma montanha muito alta, de onde avista todo o percurso desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes que experimentou, mas essa lembrança nada tem de penosa, porque alcançou o objetivo. É como o velho soldado, que na calma do lar doméstico se lembra das batalhas às quais assistiu. Essas florestas disseminadas sobre a estrada são para ele como pontos negros sobre uma condecoração branca. Ele diz a si mesmo: quando estava nessas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas para atravessar. Parecia que não chegaria mais ao fim. Tudo me parecia gigantesco e intransponível ao meu redor. E quando penso que, sem esse bravo lenhador que me recolocou no bom caminho, talvez estaria ali ainda. Agora que considero essas mesmas florestas, do ponto de vista onde estou, como me parecem pequenas. Parece-me que com um passo teria podido transpô-las. Bem mais, a minha vista as penetra e nelas distingo os menores detalhes. Vejo até as faltas que cometi. Então um velho lhe diz: meu filho, eis-te no fim da viagem, mas um repouso indefinido te causaria logo um tédio mortal e ficarias a lamentar as vicissitudes que experimentaste e que deram atividade aos teus membros e ao teu espírito. Vês daqui um grande número de viajores sobre a estrada que percorreste e que, como tu, correm risco de se perder no caminho.
tens a experiência, não temes mais nada. Vai ao seu encontro e, pelos teus conselhos, trata de guiá-los, a fim de que cheguem mais cedo. Vou com alegria redar o nosso homem. Mas ajuntou, porque não há uma estrada direta do ponto de partida até aqui? Isso pouparia aos viajores passar por essas abomináveis florestas. Meu filho, replica o velho, olha bem nelas e verás que muitos evitam um certo número delas. São aqueles que, tendo adquirido mais cedo a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegar. Mas essa experiência é o fruto do trabalho que as primeiras travessias necessitaram, de tal sorte que não chegam aqui senão em razão de seu mérito. Que saberias tu mesmo se por ali não tivesses passado? A atividade que deveste desdobrar, os recursos da imaginação